Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco que nos acompanha espalhado pelo mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Desde já, como eu faço de praxe, agradeço a todos os inscritos por estarem participando conosco, interagindo, colocando a sua crítica, postando seu comentário. Você que ainda não é inscrito do canal, fica o convite, se inscreva, faça parte deste grupo de vascaínos. Ativem o sininho para que vocês possam receber as notificações com relação ao nosso canal. Meus amigos, vamos para o segundo vídeo de hoje para poder gravar as notícias aí do Vasco sobre tudo que aconteceu hoje. Agora a gente vai dar foco a partir do dia de hoje para a partida que vai ocorrer entre Vasco e Grêmio. Partida que é muito importante para o Vasco, que vai ocorrer no sábado, e o Vasco precisa somar pontos. Até aqui o Vasco ocupa a 15ª posição no Campeonato Brasileiro. O Vasco conquistou apenas 2 vitórias, tem 4 derrotas e 3 empates. Portanto, são 9 rodadas e 9 pontos. Precisamos somar pontos para a gente sair dessa zona de confusão e almejar novos ares. Seja uma Copa Sul-Americana ou, quem sabe, nada é impossível diante da grandeza da camisa do Vasco, uma vaga aí na Libertadores. Então a gente vai falar aqui como que foi o dia do Vasco, como que foi o dia do Grêmio. O técnico Vanderlei Luxemburgo hoje, mais uma vez, em tempo integral, não deu descanso para os atletas, cobrou fisicamente, taticamente, explorando, dando ênfase à parte técnica. O Vasco treinou muitas cobranças de faltas aí, com destaque aí para o Valdívia, Pikachu, Felipe Bastos também treinou, Danilo Barcelos. E o Vasco hoje teve à disposição praticamente todos os jogadores. Os zagueiros do Vasco praticamente já recuperados, o Breno quanto o Castan. Castan já tem condições de jogo, só não vai jogar esse jogo porque cumpre suspensão por causa do jogo lá contra o Santos na Copa do Brasil. E o Breno possivelmente já vai estar à disposição aí contra o Fluminense, jogo que vai ocorrer na outra semana em São Januário, que a gente tem a obrigação, diga-se de passagem, de vencer. Então o Vanderlei Luxemburgo, ele provavelmente, se ele seguir o que ele colocou esta semana, ele deve ir para esse jogo aí com Fernando Miguel, Pikachu na direita, Barcelos na esquerda e o miolo de zaga ali com Ricardo Graça e o Henrique, fazendo ali a dupla de volantes Raul e Richard. Aí ele vai colocar Marcos Júnior, Rossi, Valdívia e Marrone. Se não fugir do que ele vem colocado e testado aí no decorrer da semana, essa deve ser a escalação do Vasco para poder enfrentar o Grêmio. Jogos contra o Grêmio em Porto Alegre, somos sabedores que são jogos dificílimos. Então, todo cuidado é pouco. A gente teve bastante tempo aí para poder colocar os pingos nos is. A gente teve 4 jogos aí nessa parada aí, um amistoso contra o Madureira, ganhamos de 3-0, jogamos contra o Rio Branco, lá no Kleber Andrade, o jogo foi 2-0, jogamos contra o Atlético Goianiense, ganhamos de 1-0 em São Januário e fizemos essa última partida aí preparatória contra o Foz do Iguaçu, que
que foi 3-1 para o Vasco. Então deu para o técnico Luxemburgo ver muito bem a síntese desse time aí. A gente espera, ainda tem mais um dia aí de treinamento, que o técnico Vanderlei Luxemburgo coloque um time de acordo com as tradições do Vasco, para que o Vasco possa vencer ou pelo menos empatar com o Grêmio em Porto Alegre. Sobre o Grêmio se representou hoje no CT Luiz Carvalho. O Grêmio ontem, melhor dizendo, teve uma partida que empatou de 1-1 com o Bahia. Partida essa referente à Copa do Brasil. Contra o Vasco, possivelmente, pelo que a gente conhece o Renato Gaúcho, que foi treinador aqui do Vasco, o técnico Renato Gaúcho possivelmente vai colocar um time alternativo, um time reserva. O time reserva do Grêmio é muito bom, porém o Vasco vai ter uma oportunidade de ouro de aproveitar os reservas aí do Grêmio aí para poder fazer um jogo bem equilibrado. Hoje, o treino lá do Grêmio teve as novidades aí do Diego Tardelli, que não pôde atuar contra o Bahia, estava com uma gastroenterite. E o Paulo Miranda, atacante lá do Grêmio lá. Atacante bom, diga-se de passagem. Todavia, o Grêmio não pôde contar com o Felipe Viseu, que está com um entorse lá no joelho, lá parece que é grave, e não vai ter condições de enfrentar o Vasco aí no sábado. Então, dá para o Vasco fazer jogo duro, dá para o Vasco poder sair pelo menos com um empate lá de Porto Alegre. E deixar um alerta aqui para a diretoria do Vasco: não deixe de mandar os jogos do Vasco em São Januário. Vocês já fizeram besteira de ter vendido o mando de campo do jogo do Vasco contra o Flamengo, tirando de São Januário. Fizeram besteira. Hoje circulou notícia de que o jogo contra o CSA poderia mudar de local devido à instalação dos refletores novos em São Januário. Vocês tiveram mais de um mês com essa parada aí da Copa América para poder fazer isso e não fizeram. Agora, coloque em xeque a possibilidade do Vasco jogar em São Januário. Vocês veem aí se há a possibilidade de colocar esse jogo para mais cedo. Fato é que o Vasco precisa jogar em São Januário, porque em São Januário a atmosfera é outra, o clima é propício para o Vasco poder transformar momentos difíceis em momentos bons e sair logo dessa situação que causa total desconforto. Então, meus amigos, essas aí eram as notícias que eu gostaria de abordar com vocês. Hoje, basicamente, só falar de futebol, focar no futebol, porque fica a esperança aqui do Vasco sair dessa situação e, no mínimo, para o Vasco brigar por uma vaga na Copa Sul-Americana, porque lugar de time gigante não é na zona do rebaixamento. Deixei o recado aqui para a diretoria, porque tem que deixar. E vamos lá, meus amigos, vamos torcer para o Vasco. Amanhã a gente vai falar muito mais aqui sobre esse jogo. Vamos acompanhar as notícias vindas de Porto Alegre com relação ao time do Grêmio, para a gente poder passar tudo em primeira mão para vocês, o que está acontecendo. Valeu, meus amigos. Saudações vascaínas a todos vocês. Tenham uma boa noite e Vasco neles. Obrigado aí pela audiência e pela atenção. Valeu!